Apocalipse capítulo 3, versículo 7 ao versículo 13. Estas coisas diz o santo, verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis, farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei na hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venham sem demora. Conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor, falo-ei coluna do santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Vamos ler o versículo 13 juntos? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Se você virar a sua página no capítulo 2, início do capítulo 3, você vai ver todas essas cartas às igrejas. Lembrando que, por mais que Jesus tenha usado o apóstolo João ali, mesmo exilado na ilha de Patmos, porque ele falava contra o imperador da época, e ali o Senhor se apresenta para ele, essas cartas são de Jesus para a igreja. Lembrando que haviam muito mais do que 7 igrejas naquela região, mas aqui os 7 representa a totalidade, a perfeição, uma mensagem à igreja. Ou seja, quando nós nos aproximamos dessas cartas, nós tomamos ela para as nossas vidas. Então hoje, ao invés de falarmos carta à igreja em Filadélfia, e você pensar numa cidade muito antiga e longe da sua realidade, eu quero que você pense carta à igreja em Londrina. Carta a mim e a você. Lembrando novamente, quando falamos de igreja aqui, em nenhum momento nós falamos dessa instituição. Porque hoje estamos aqui juntos, sentados, enfileirados, estamos servindo, acolhendo pessoas, louvando e adorando ao Senhor. Mas onde estará a igreja na segunda-feira? Ela continua sendo igreja. Você continua sendo igreja na segunda-feira, na terça-feira, quarta, quinta, sexta, sábado, e retornamos aqui. Aqui é grande ajuntamento, mas a igreja continua. Onde você trabalha, na sua família, com as pessoas que você convive, você faz igreja nessa sociedade. Quando você está com outra pessoa, discipulando, sendo discipulado, compartilhando a palavra, nós estamos vivendo igreja. De todas as 7 cartas a essas igrejas, essas cidades, em todas elas, Jesus faz um comparativo entre a história da cidade e a história da igreja. Quando ele fala com essa igreja, ele fala de algo que é comum, da história deles. Nós vimos isso em Éfeso, em Esmirna, em Pérgamo, Tiatira, Sardes e hoje em Filadélfia novamente. E depois veremos a última carta em Laodiceia em outra oportunidade. Mas Filadélfia, dessas cidades aqui, era a cidade mais jovem. Ela foi plantada no ano 150 antes de Cristo. Quem plantou essa igreja foi os colonos de uma cidade vizinha chamada Pérgamo, enviado pelo rei Átalo. Então o primeiro versículo aqui, no versículo 7, fala: aonde da igreja? Em Filadélfia. É importante que eu e você entendamos a história de Filadélfia. Então esses colonos de Pérgamo foram até essa região para fundar essa cidade. Só que Átalo, esse rei que enviou esses colonos à cidade de Pérgamo para começar essa nova cidade, ele tinha um apelido, ele era reconhecido como Filadelfos. Olha só, Filadelfos quer dizer amor fraternal, amor de irmão. Por quê? Porque ele tinha um irmão chamado Eumenes, e ele e esse irmão se amavam grandemente. O rei Átalo amava de todo o coração seu irmão Eumenes, e era reconhecido, esse amor era notório, era público, tão público que o seu apelido era Filadélfios, amor fraternal. Olha só que lindo, uma pessoa ser reconhecida pelo amor ao seu irmão. E esses colonos, ao fundarem essa cidade, deram um nome em homenagem ao seu rei, não ao seu nome, mas pelo que ele era reconhecido. Por isso essa cidade toma o nome de Filadélfia, onde eles viviam esse amor fraternal. Outras características de Filadélfia interessantes é que ela ficava perto de alguns vulcões, ainda em atividade.
mas muito tempo antes, aquela região tinha sido inundada por lava, e aquele terreno era vulcânico. Mas interessante é que esse terreno era muito fértil, principalmente para a produção e cultivo da uva. Por isso que em Filadélfia havia um templo ao deus grego Dionísio. O deus grego Dionísio é conhecido pelo vinho, pelas orgias, pelas festas mundanas. Mas ali havia um templo para o deus Dionísio, o deus do vinho, o deus que festejava essas festas pagãs. Por quê? Porque o solo de Filadélfia era muito, muito fértil. Mas mais do que isso, naquela região de Filadélfia haviam constantes abalos sísmicos, isso mesmo. Muitos terremotos. Não era um terremoto a cada 50, 100 anos. Geralmente haviam tremores de terra naquela região. Ou seja, os habitantes viviam a dependência um do outro. Filadélfia experimentava isso. E Jesus começa a escrever para essa cidade. Ao anjo da igreja em Filadélfia ele fala: estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro. Próximo slide, por gentileza. Que é santo e verdadeiro. Ele faz o seguinte: em todas as cartas Jesus faz uma referência a ele mesmo, baseado no que ele se apresentou no capítulo 1. Em todas as cartas ele chama a existência o que João já tinha revelado dele no capítulo 1, mas em Filadélfia ele traz elementos diferentes. Ele fala: aquele que fala com vocês é o santo, é o verdadeiro. Na verdade, em Filadélfia eles estavam passando uma grande perseguição. Por isso que Filadélfia, preste atenção, assim como a carta a Esmirna, são as únicas duas igrejas em que Jesus não traz nenhuma exortação. Na verdade, Filadélfia, Jesus só traz elogios. Eu poderia perguntar para você, qual que é a igreja modelo? Qual que é a igreja ideal? Provavelmente eu e você defenderíamos a nossa denominação. A igreja presbiteriana é uma igreja, não vamos falar que ela é ideal, mas está próxima do ideal. A nossa doutrina, quem sabe você que é de uma comunidade, você que crê nisso ou naquilo, você vai falar, você vai defender os seus valores, e nada de errado com isso. Mas parece que a única pessoa que é capaz de discernir qual que é a igreja que está no caminho certo é Jesus Cristo. As cartas em Apocalipse mostram Jesus, ele conhece as obras, ele sonda os corações, ele traz exortações para algumas igrejas, traz elogios para outras, encorajamentos para outras. E em Filadélfia, pasmem os senhores e senhoras, Jesus traz elogios. Mostra, eu me alegro com essa igreja, porque quem está falando com você é o santo, é o verdadeiro. Jesus se apresenta como o santo, separado, o verdadeiro, o genuíno. Nele não há sombra de variação, ele é o verdadeiro, ele é o santo. Ele encoraja essa igreja que estava passando perseguição. Como perseguição? Perseguição interna. Ali, um dos versículos que nós lemos fala que haviam judeus, a sinagoga de Satanás. Você lembra desse versículo? Sinagoga de Satanás, ou seja, não tinha nada a ver com Deus, não tinha aliança com Deus. E Deus fala: esses que estão te perseguindo, eles hão de se prostrar aos seus pés e reconhecer que eu os amo. Por quê? Porque quem está falando com você é o santo e verdadeiro. Sabe que aqueles que creem em Jesus Cristo não precisam buscar mais nada. O que nós temos é verdadeiro, amém, queridos? O que nós temos é genuíno, é separado, é da parte do Senhor. Nós não precisamos de adendos, o evangelho não precisa de anexos, o evangelho não precisa ser retirado partes, ele é santo e verdadeiro. É isso que Jesus afirma comigo e com você. Mas infelizmente hoje vivemos uma sociedade que precisa de mais, nunca está satisfeito, precisa de mais coisas sensoriais. Não, Jesus está falando assim: eu sou o santo, eu sou o verdadeiro, eu basto a vocês, a minha graça te basta. Eu sou o verdadeiro, vocês não precisam de mais nada que esse mundo pode proporcionar. Por isso que ele fala: eu sou o santo e verdadeiro. Ele continua indo no versículo 1, que tem a chave de Davi. Próximo slide. Que tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar. Você pode ler comigo? O que ele abre, ninguém pode fechar, e o que ele fecha, ninguém pode abrir. Olha que palavra, que promessa que Jesus traz para Filadélfia. Ai, como é bom pregar um texto desse, que Deus traz promessas. Mas nós passamos por outros textos difíceis, não passamos em Apocalipse, e agora Deus nos dá esse conforto, esse encorajamento. Eu tenho a chave de Davi. E é muito interessante que Jesus faz uma referência direta ao texto de Isaías, o profeta Isaías, capítulo 22, versículo 20. Eu vou te contar a história. Isaías capítulo 22 traz uma profecia contra Jerusalém.
Basicamente, ali Jerusalém estava autoconfiante. Eles tinham acabado de derrotar os seus inimigos, mas por providência divina. Deus tinha dado a vitória para Jerusalém. Deus tinha feito ali aquele povo triunfar sobre os inimigos, mas Jerusalém não rendeu graças e louvores ao Senhor. O que Jerusalém fez? Achou que era autoconfiança, achou que os seus carros eram fortes, acharam que as suas estratégias eram as melhores. Eles acharam que eles tinham tudo sob controle e que aquela vitória tinha sido dada porque eles eram estrategistas. Tanto é que tem uma pessoa chave nesse texto, em Isaías capítulo 22, no versículo 15, que eu quero mostrar aqui para você. Por gentileza, isso. Assim diz, versículo 15, diz o soberano, o Senhor dos exércitos: vá dizer a esse Sebna, administrador do palácio, eu o demitirei das suas funções e do seu cargo você será deposto. Olha só, Jesus traz o seu julgamento na figura desse homem chamado Sebna. Sebna era administrador do palácio. Depois do rei vinha Sebna. Sebna tinha em posse de suas mãos as chaves do palácio, as chaves do reino. Ele que deixava as pessoas entrarem, as pessoas saírem, ele que dava acesso a todas essas pessoas. E diz o texto em Isaías 22 que Sebna tinha uma autoconfiança. Sebna acreditava que aquela vitória tinha sido dada a eles pelas estratégias que eles tinham levantado contra o inimigo. Então Deus traz um julgamento para todo Israel na figura de Sebna. Sebna, você vai ser destituído do seu posto. E ele continua: naquele dia convocarei o meu servo Eliaquim. Jesus traz aqui uma referência a Eliaquim, filho de Hilquias. Eu o vestirei com o manto que pertencia a você, com o seu cinto o revestirei de força, e a ele entregarei a autoridade que você exercia. Ou seja, eu vou tirar de Sebna e colocar sobre Eliaquim a autoridade que Sebna desenvolvia, que estava sobre ele, mas ele não soube ser grato, ele não confiou em mim, pensou que foi as estratégias dele que libertaram o povo. Não, eu vou tirar dele e colocarei sobre o meu servo Eliaquim. E ele fala, ele será um pai para os habitantes de Jerusalém e para os moradores de Judá. Jesus chega e fala: eu tenho a chave de Davi. O que eu abro ninguém fecha, o que eu fecho ninguém abre. Ou seja, Jesus está reivindicando: eu sou o verdadeiro Eliaquim. Eu tenho a chave, eu posso abrir e ninguém há de fechar. Eu sou soberano. As portas que Deus abre para a minha vida, querido, ninguém pode fechar. Você pode dizer amém? Mas as portas que Deus fecha para a nossa vida, ninguém pode abrir. Você pode dizer amém também? É isso que Jesus fala, ele é mais soberano, ele é mais excelente do que Eliaquim. E quando nós lemos a Bíblia, nós vemos que alguns personagens são tipificações de Cristo. E Eliaquim é mais um personagem que aponta para o que Cristo viria fazer. Em Apocalipse, depois de Isaías, 700 anos antes de Cristo foi escrito, e agora vem Apocalipse na igreja, na carta da igreja em Filadélfia. Jesus faz essa referência a Eliaquim. Ele fala: eu tenho a chave de Davi. Eu sou o Eliaquim, eu sou o verdadeiro, eu estou coberto de autoridade para fazer isso. E só Jesus Cristo tem essa autoridade. É por isso que nós oramos a Ele. É por isso que nós oramos e nós finalizamos a nossa oração como? Em nome de Jesus. Isso é muito importante. As pessoas se perdem nisso, às vezes esquecem disso, fazem orações, esquecem que quem lhe dá acesso, quem abre portas, quem fecha as portas, quem dá acesso a você é Jesus Cristo. E Ele fala: eu tenho a chave de Davi, eu abro e fecho portas. Não é o mundo que abre portas para você, não é o mundo que fecha portas para você. Ele é soberano, Ele é soberano. A sua vontade há de prevalecer. Não são governos, autoridades, não são pessoas famosas, influentes que vão te ajudar, querido. Deus pode usar essas pessoas, mas por trás de cada ação dessas pessoas está a mão de Deus. É Jesus que fala: eu tenho a chave da vitória. São portas que se abrem. E é interessante que Jesus fala o seguinte no versículo 8. Ele fala: eu conheço, próximo versículo, conheço as suas obras. Eis que coloquei diante de você uma porta aberta. Lembra que Jesus falou assim: eu abro e ninguém fecha, eu fecho e ninguém abre. Jesus poderia ter escolhido para a igreja de Filadélfia: eu fechei a porta, acabou. Mas não, Jesus escolhe colocar diante dessa igreja uma porta, como?
aberta. E quem há de fechar essa porta que Jesus abriu? Ninguém tem autoridade. Ele fala que se ele abriu, ninguém há de fechar. Por isso que ele fala, uma porta aberta que ninguém, absolutamente ninguém pode fechar. Jesus estava falando no coração daqueles habitantes da cidade de Filadélfia. Aquelas pessoas estavam sendo perseguidas, marginalizadas, era uma igreja marginalizada. Era uma igreja que provavelmente não tinha habilidade nem influência política. Era uma igreja que provavelmente não tinha nenhuma influência econômica. Era uma igreja, quem sabe, esquecida. Quem sabe, humilhada. É uma igreja marginalizada, como nós dissemos. Uma igreja que estava ali, mas parece que para a sociedade, desculpa essa expressão, não cheira nem fede. Ela estava ali sendo abandonada. Mas Jesus abre uma porta. E se, olha só o que eu posso escrever, se a porta é símbolo de oportunidade, a chave é o quê? Símbolo de autoridade. Jesus abre uma porta para essa igreja. A porta que Deus abre para Filadélfia, poderiam ter várias interpretações. Você poderia falar assim, a porta da prosperidade, amém? Mas não é exatamente a prosperidade que a gente imagina. Você pode falar assim, é a porta de uma vida em paz, amém? Mas não é exatamente isso. Jesus está falando de uma porta de oportunidades para a pregação do Evangelho. Quando eu disse sobre a história de Filadélfia, eu deixei um elemento para falar só agora. Filadélfia, quando foi plantada, quando ela nasceu com um intuito no coração daqueles colonos de Pérgamo, lembra? Que levou o nome de Filadélfios, porque era amor fraternal. Ela foi criada para ser uma porta, para ser a embaixadora, para ser o anúncio de toda a cultura helênica, toda a cultura grega, desde a cultura, o idioma grego para a Ásia. Eles queriam expandir a sua influência para aquela região da Ásia. Então eles falaram, vamos começar criando uma cidade. Essa cidade de Filadélfia será a porta para que toda a cultura grega e idioma comece a entrar na Ásia. E Jesus fala, eles pensavam que era isso, eles pensavam que tinham plantado uma cidade para ser embaixadora de um idioma, de uma cultura, mas é muito mais que isso. Essa porta fui eu que abri para a pregação do Evangelho, para que você possa compartilhar as boas novas. Sabe que eu e você podemos ter algumas relações com a cidade. Quando olhamos para a cidade de Londrina, para a nossa realidade de hoje, olhamos algumas mazelas, algumas crises, alguns confrontos, vários problemas, como toda cidade no Brasil e no mundo, temos vários problemas. Você pode se indignar com esses problemas, você pode levantar uma voz pela justiça, mas você pode se acomodar e não fazer nada. Ou você pode ter a atitude de apóstolo Paulo, por exemplo. Apóstolo Paulo também se indignava com a situação das cidades. E num texto, você não precisa abrir, eu vou lembrar essa história para você. Em Atos capítulo 17, de repente Paulo se encontra numa cidade chamada Atenas. E ele chega ali antecipado numa viagem, e ele gasta alguns dias nessa cidade. E Paulo, ele era inquieto, ele não conseguia ficar sem pregar o Evangelho, então ele sai ali da onde ele estava hospedado para conhecer Atenas. E Atenas, nessa época de Paulo, era uma cidade totalmente idólatra. Acredita-se que em Atenas havia um altar para todos os deuses conhecidos do mundo antigo. Imagine só, milhares e milhares de altares em praça pública, templos construídos aos deuses. E Paulo começa a andar por aquela cidade, e diz o texto que o espírito de Paulo se revoltava dentro de si, indignado com a idolatria, com a cegueira espiritual daquele povo. Mas Paulo ficou só na indignação? Não. Paulo não ficou só na indignação. Paulo entendeu, Deus está abrindo uma porta de oportunidade para pregar o Evangelho. E o que acontece? Ele andando, ele vê um altar. Os atenienses tinham tanto medo de esquecer algum Deus, que eles criaram um altar chamado ao Deus Desconhecido. Vai que existe um Deus aí, a gente esquece, ele fica bravo com a gente, então ao Deus Desconhecido. Você já viu aquelas pessoas que vão no budismo, no espiritismo, no candomblé, né, leva trevo de 4 folhas na carteira, lê o signo durante o dia, vem na igreja domingo e faz sinal da cruz ali, e faz de tudo, porque vai que eu esqueci alguém. Deixa eu incluir todos. Na dúvida, os atenienses eram assim: vamos adorar todo mundo, porque daí na hora do juízo, eu adorei você também, então você tem que me colocar aí para dentro.
Tem muita gente que acredita assim, você sabe disso. Quem sabe alguns que estão aqui hoje, confessam a Jesus como seu único e suficiente Salvador, acreditavam nisso no passado. As pessoas estão com medo, porque entendem Deus como um Deus carrasco, que vai te mandar para o inferno. Mas ali Paulo vê uma porta de oportunidade ao Deus desconhecido. Está aí a oportunidade de mostrar Jesus. E Paulo ali prega o evangelho para aquelas atenienses e usa a cultura, ele cita até os poetas daquela época, ele mostra até a sua cultura, a sua música, os seus poemas, a sua política, mostra que vocês não estão conseguindo lidar com a situação, que vocês anseiam por uma resposta, e eu tenho essa resposta, está ali no altar que vocês já fizeram ao Deus desconhecido, mas hoje esse Deus será conhecido para vocês, e Paulo começa a pregar Jesus ali para aqueles atenienses. Sabe que eu e você temos que entender que essa porta que Deus nos deu, aberta, são oportunidades. Porém, eu e você criticamos a cidade, criticamos a situação que vivemos, e não temos a ideia de que são oportunidades que Deus coloca diante de nós. Você pode se afundar nas crises, até mesmo pessoais ou familiares. Você pode se afundar nas adversidades que se levantam para a sua vida, mas enquanto eu e você não tivermos o entendimento e o discernimento espiritual, que são oportunidades para que você glorifique a Deus, nós seremos sucumbidos pelas circunstâncias. Nós temos que nos levantar e entender: Deus abre uma oportunidade. Deus abre oportunidades. Jesus abriu a maior das portas quando Ele se entregou na cruz por mim e você. Portas que Deus gera. Quais são as portas que Deus tem colocado na sua vida, no seu ministério? Ou você só enxerga crises? Você pode escolher hoje, enxergar crises ou portas abertas, que Deus abriu para você falar com alguém, uma situação em que você se viu, uma situação que você pode glorificar a Deus, crises familiares que você pode ver que são portas abertas para que você dê lições para os seus filhos, para a sua família, como você vai agir nesse momento. Glorifiquemos a Deus com essa porta aberta. Se a porta é símbolo de oportunidade, a chave é símbolo de autoridade. Voltando no versículo 8 ainda, ele continua dizendo: falando para a igreja, sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o seu nome. Jesus reconhece que vocês são uma igreja marginalizada, vocês não têm grande influência. Eu reconheço isso, mas mais uma vez, Jesus mostra que o modelo dele não é só ter influência, não é só ser vista e perceptível fora da igreja, mas é ser perceptível aos olhos de Deus. Por isso que eu posso dizer que a força da igreja, preste atenção, a força da igreja, uma igreja imperceptível aos olhos humanos, mas excepcional aos olhos de Deus. Filadélfia não era bem perceptível aos olhos humanos, mas ela não passava desapercebida aos olhos de Deus. Às vezes você pensa: mas eu não tenho grande influência. Tem sim. Mas eu não atinjo tantas pessoas com a minha opinião. Atinge sim. Mas será que Deus pode me usar? Eu sou uma pessoa tão simples. Pode sim. Deus é mestre em usar pessoas ordinárias como eu e você, pessoas comuns como eu e você. Deus é mestre de fazer isso, em nos usar e nos capacitar. Há tantas pessoas que hoje têm influência e reconhecem que essa influência não vem de si, vem de Deus. Por isso que eu posso dizer que a força da igreja não está nela, mas na força de seu onipotente Deus. A força da igreja não está em nós, não está na nossa estrutura, queridos. Não está. Não se deixe enganar por isso. A força da igreja está em Deus Todo-Poderoso. É Ele que nos capacita, é Ele que abre portas, e se Ele abriu, ninguém pode fechar. São essas oportunidades que Deus gera em nossa vida, e Filadélfia estava sendo encorajada a isso. E Filadélfia, vocês têm pouca força, eu reconheço isso, mas não olhe para a sua força, porque quando eu sou fraco, é aí que eu sou forte. Vamos dizer juntos? Quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. Não na minha força, não na minha fortaleza. Você já viu momentos de crise que você vai até o seu limite, e daí nós nos entregamos a Deus? Não é assim? Nós tentamos de tudo e depois nos rendemos a Cristo. Mas a gente tem que admitir que a gente tem pouca força. A nossa força não está em nós, está no Onipotente. Por isso, aprendamos uma coisa, desde o início: sejam problemas grandes, problemas pequenos, entreguemos nas mãos daquele que é onipotente, que tem todo o poder, aquele que abre portas e ninguém fecha, aquele que fecha portas e ninguém abre, Jesus Cristo.
que possamos descansar nele. Mas o texto continua, versículo 9. Veja o que farei com aqueles que são da sinagoga de Satanás, que se dizem judeus e não são. Havia ali uma perseguição em Filadélfia, dizendo aos cristãos: olha, vocês têm que fazer isso, vocês têm que comer aquilo, fazer essa dieta, vocês têm que se circuncidar, vocês têm que guardar algumas coisas. Ou seja, achando que o evangelho é Jesus mais alguma coisa, Jesus mais a minha vida piedosa, Jesus mais tantos jejuns por semana, Jesus mais isso, Jesus mais isso. Não, o evangelho é Jesus e ponto final. Eu acho que eu vou falar só Jesus, nem o ponto final entra. É só Jesus. E ali ele fala: esses que se dizem judeus e não são mentirosos, mas, olha só, farei que se prostrem aos seus pés e reconheçam que eu o amei. Olha só que figura maravilhosa que Deus dá àquela igreja. Ele não vai fazer que eles se prostrem em humilhação, mas em reconhecimento. As pessoas vão reconhecer dos verdadeiros cristãos que Deus nos ama. As pessoas vão reconhecer que somos diferenciados, não porque nós temos virtudes. As pessoas vão falar: mas como é que você consegue ficar feliz numa situação dessa? Como é que você consegue ficar em paz numa situação dessa? Como é que você consegue ver esperança numa situação dessa? Como é que você consegue manter seu casamento mesmo numa situação dessa? Por que você diz não para isso, mesmo precisando de dinheiro? Por que você fecha as portas para a corrupção, mesmo você precisando ter essa necessidade? Eles vão reconhecer que Deus os ama. Como é que você prospera nessa situação toda? Certamente porque você segue um Deus, e eu quero seguir também. Eles vão reconhecer, eles vão se prostrar e vão reconhecer o quanto Deus nos ama. Eu quero trazer uma palavra para você, para o seu coração, que você que entrou aqui nessa manhã, que está nos assistindo pela internet. Deus nos ama, Deus nos ama, e as pessoas têm reconhecido isso, mas muitas vezes nós esquecemos essa verdade. Se pudéssemos perguntar para as pessoas que nos cercam, falaríamos: esse irmão, essa irmã, Deus ama muito. É tremendo o que Deus tem feito na vida dessa pessoa, mas nós nos amarguramos: ah, Deus, eu queria mais, eu queria isso, queria aquilo, oh, Deus, o Senhor não está respondendo a minha oração e tal. Essas pessoas estão reconhecendo o quanto Deus nos ama. Deus te ama, Deus te ama, tem cuidado de você, tem que colocar uma porta aberta diante de ti. E o versículo 10, ele vai terminando: visto que você guardou a minha palavra de exortação, a perseverança, ou seja, era uma igreja perseverante, eu também o guardarei na hora da provação que está para vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Aqui existem alguns elementos escatológicos, ou seja, do fim dos tempos. Aqui eu não quero entrar no mérito, mas aqui mostra se você crê na pós-tribulação, no pré-tribulacionismo, se Jesus vai arrebatar a gente antes dessa aprovação que vai cair sobre todo mundo. Aqui não importa, o que importa é que seja o que acontecer na minha e na sua vida, Jesus estará nos guardando, Ele nos guardará, Ele nos protegerá. E se Deus está conosco, ao nosso lado, o que nós temos que temer? O que temer se Deus está conosco? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Nós temos Deus ao nosso lado. Ele fala: olha, o que for que se levantar, a provação que vier sobre esse mundo, Deus, eu te protegerei. Ele fala: eu te guardarei. Por quê? Porque você guardou a minha palavra de exortação e vocês têm sido perseverantes, porque vocês têm se mantido naquilo que é santo, naquilo que é verdadeiro, porque vocês têm aproveitado a oportunidade que eu tenho colocado de porta aberta diante da igreja. E ele termina dizendo: venho em breve, venho sem demora, eu não vou demorar. E Apocalipse, em todos os momentos, Jesus deixa essa palavra: eu estou à porta, eu estou vindo, eu estou retornando. Eu já posso ouvir os passos de Jesus, Ele está voltando. Ele fala: eu venho sem demora, não pensem em vocês, eu venho sem demora, retenha o que você tem para que ninguém tome a sua coroa. Existe um prêmio, uma premiação, retenha isso. O evangelho verdadeiro, ele não está falando de salvação aqui, ele não está falando que você vai perder sua salvação, mas ele está falando sim o que você tem, essa oportunidade de pregar o evangelho, para que outras pessoas venham se render a ele também. E ele termina com uma promessa maravilhosa no versículo 12, ele fala: farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus, e dali, ele jamais sairá. Lembra que eu falei para vocês que em Filadélfia haviam vários abalos sísmicos? Quem já visitou algumas ruínas, ouviu pela internet, por fotos, sabe que geralmente as ruínas desses templos antigos, sobram apenas as colunas.
Você só vê as colunas em pé, algumas colunas em pé. O resto do prédio todo vem abaixo. Jesus estava mostrando uma figura que eles viam diariamente. As colunas das casas ficavam em pé. As colunas dos templos ficavam em pé depois de alguns abalos sísmicos, de terremotos ali naquela área. E ele fala, a coluna ali era um símbolo de firmeza, de constância, de proteção, de não ser abalado pelas circunstâncias. Jesus fala, eu vou fazer você uma coluna. E esse mundo pode chacoalhar, a situação pode mudar, você pode receber diagnóstico médico, você pode receber a pior ligação da sua vida, você pode passar pelas crises que forem que esse mundo pode proporcionar para mim e para você, mas eu e você estaremos inabaláveis como coluna. Que promessa maravilhosa que Deus nos dá, a promessa de nada vai nos abalar, nada vai nos abalar, é isso que Deus nos dá. E ele diz, escreverei nele o nome do meu Deus. Outro elemento importante da história de Filadélfia é o seguinte: Filadélfia passou por um terremoto muito forte no ano 17 depois de Cristo, assim como na última vez eu citei em Sardes também, foi totalmente destruído por um grande terremoto. Toda aquela cidade foi destruída. Filadélfia também foi destruída. E um dos imperadores, chamado Tibério César, foi até Filadélfia e reconstruiu essa cidade toda. Investiu dinheiro, pessoas e reconstruiu, levantou Filadélfia das ruínas. E em gratidão, o povo de Filadélfia trocou o nome da cidade, de Filadélfia para a nova cidade de César. Era assim que se chamava, Neo Césare. Ou seja, a nova cidade de César. Em homenagem à construção toda que Tibério César tinha trazido, toda a restauração para aquela cidade. Mas esse nome não pegou. Sabe aqueles nomes que vêm e não pegam? Passaram-se alguns anos, todo mundo começou a falar de Filadélfia de novo. E eles não trocavam de nome, virava Filadélfia de novo. Agora Jesus fala assim, eu vou dar um nome que não vai ser mudado. É um novo nome, uma nova realidade. Eu vou escrever esse nome sobre vocês. Eu vou dar uma cidade reconstruída. A cidade de vocês está abalada. Quando nós olhamos para Londrina, parece que um terremoto social passou pela cidade, não só de Londrina, mas do Brasil. Pobreza, corrupção, mazelas, crises, problemas sociais e de todas as ordens. Parece que um terremoto passa pela nossa sociedade, muitas pessoas se suicidando, muitos casamentos se desfazendo, muitos adolescentes e jovens nas drogas, crianças sendo abandonadas, violência. É isso que acontece. Ele fala, eu vou escrever esse novo nome, o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém. E ele diz mais, que desce dos céus da parte de Deus, e também escreverei nele o meu nome, o meu novo nome. É uma nova cidade, ele vai reconstruir uma nova cidade, não pelas nossas mãos, mas uma cidade que desce dos céus, a Nova Jerusalém. Deus encoraja essa cidade, Deus encoraja essa igreja. Para mudar essa realidade, eu quero trazer esse encorajamento para mim e para a sua vida. Ele tem a chave de Davi. Ele não só tem a chave, ele tem a autoridade. Ele coloca diante de nós uma porta aberta e ninguém pode fechar. Ninguém pode fechar. E ele nos dá a promessa de que faria de nós coluna inabalável. E ele termina dizendo, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Está posto diante de nós essa oportunidade. Diz a história que o Império Romano, ao chegar numa cidade e antes de conquistar aquele exército, eles davam uma oportunidade para aquele exército. Ele se acampava em frente àquela cidade, o Império Romano vinha para destruir, vinha para acabar com tudo. O Império muito numeroso, com ótimas táticas de guerra, muito violento. O Império Romano acampava ali alguns dias em frente àquele exército, em frente àquela cidade, e estendia algumas bandeiras brancas, para que todo o inimigo visse. E dava um recado para aquele inimigo, olhe, nós vamos dar uma chance para vocês. Enquanto a bandeira branca estiver hasteada, vocês podem se render ao exército. E ninguém será morto. Vocês serão nossos escravos, mas vocês não serão mortos. Mas vai chegar aquele dia em que eu vou trocar a bandeira branca pela bandeira vermelha, e daí o tempo de trégua acabou, e nós vamos invadir e destruir a cidade, e todos passarão a fio da espada. Sabe o que eu entendo com essa história? Eu entendo que hoje Jesus ainda está com a sua bandeira branca hasteada. Ele abre oportunidades.
Ele abre oportunidades para a igreja, para pregarmos o evangelho, para vivermos o evangelho na sociedade, para enxergarmos não crises apenas, mas oportunidades de compartilhar o verdadeiro evangelho. E essa bandeira branca está hasteada. Mas chegará aquele dia em que Jesus trocará a cor da bandeira. Ele fala: agora eu não vou mais para a salvação, eu vou para julgamento. Acabou o seu tempo, acabou o seu prazo. É por isso que Jesus fala: venham sem demora. Aproveitem essa porta que eu deixei aberta diante de vós.